Olá, pessoal, família Portal Paz. Estamos aqui, eu e Jordelei, numa sequência de gravações sobre perguntas e respostas, pegando as perguntas que vocês deixaram no chat, nas lives de sexta, também nos comentários dos vídeos e também algumas encaminhadas pelos membros. Tudo jóia, Jordelei? Tudo 100%. Então vamos lá. A Rosinei Ribas fez um depoimento e no meio do depoimento tem a pergunta dela. Ontem, terça-feira, isso foi no final do mês de agosto. Passei por uma grande injustiça que vai afetar a minha vida financeira de um jeito estrondoso. Veio de pessoas que professam espiritualidade e fazem isso com frequência porque acham que os benefícios financeiros que fazem a instituições diversas os protegem de qualquer mal. Passei a tarde lutando bravamente contra todos os pensamentos de raiva, ódio, vingança e injunção. Foi e está sendo muito difícil manter uma energia positiva. O mal e os maus sempre vencem. Nada consegue mensurar a dor do meu coração e alma nesse momento. E nesse evangelho no lar, recebi essa palavra que tomo posse como resposta de Deus a essa situação. Sei que serei amparada frente às minhas necessidades básicas. Eu sei, eu creio. Mas rogo aos irmãos energias para acalmar meu coração dos pensamentos ruins que vêm à minha mente continuamente. Gratidão. Nossa, minha querida irmã, às vezes nós temos alguns aprendizados tão duros na matéria que ferem demais a nossa honestidade, a nossa fé, testa ao extremo a nossa fé. Eu fico muito feliz em que neste evangelho você encontrou uma resposta. Agora, fico muito feliz mesmo, né? Não pelo o trabalho do Evangelho realizado no portal, mas por você. Eu fico muito feliz por você ter tido a resposta. E porque o Evangelho é apenas o Evangelho, mas nós termos resposta é porque a gente conversou com Deus naquele momento, realmente conversamos com Deus. E isso me deixa muito feliz por você. As decepções, elas são muitas. E elas ainda são necessárias neste mundo. Infelizmente, nós vivemos no mundo de provas e expiações. E as injustiças, ou o mal, como você escreveu, realmente eles imperam e dominam. Eles têm uma força maior do que o bem. Aqueles que praticam o bem aqui são considerados trouxas, às vezes idiotas, às vezes fracos, né? Esta é a visão de quem tenta sempre andar na linha correta. Mas isso não é verdade, não de ordem interna. Outra coisa que eu aprendi nestes anos todos é que é muito normal nós ficarmos cegos de raiva, nós termos vingança, sentimentos de vingança, nós termos esses sentimentos de vibração densa, aos quais você citou aqui. É normal, é muito normal mesmo. Então não se sinta culpada por senti-los. Nós estamos em um planeta, em um ambiente denso, e não sentir estas energias que seria talvez equivocado, porque é sinal que nós já estaríamos meio mortos-vivos. E quando a gente vive tudo, a gente vive os extremos da alegria e vive os extremos da dor, é sinal que nós estamos muito bem vivos e bem colocados na matéria. Então, isso é bom. Não se sinta culpado. É normal. Neste planeta que tem muitas energias, é normal a gente dar passividade a elas.
tá? Então, o que não pode ser normal e que precisa ser trabalhado, e eu percebo que tu estás fazendo isso, sim, tentar sair do sentimento quando ele tenta dominar. Sentir raiva não é o problema. Permanecer com a raiva é o problema, né? E não para os outros, para nós. Porque senão a gente vai ser duplamente lesado. Lesado pelo que foi feito e autolesado por nós também nos colocar numa condição ainda pior. Eu já passei por isso, né? Já passei por situações muito semelhantes e de todas as questões de ter problemas financeiros, de me ver mal em condições financeiras e ser abandonado no apoio de quando eu precisava de apoio. E eu achei que por um bom período que Deus e a espiritualidade tinham me abandonado. E eu briguei com eles por muito tempo. E aí o dia em que realmente eu raspei o chassi no chão, né? Como dizem, rebaixei o máximo e raspei em pedra, que eu vi que, na verdade, eu sempre estive amparado pela espiritualidade. E eles me mostraram o caminho para mim me reerguer e me reconstruir. E eu posso te dizer hoje que a grande sorte que eu tive em tudo isso foi nunca guardar ressentimento algum. Eu sou ou fui, não sei te formular muito bem isso, porque nós não estamos numa sessão de terapia agora comigo, mas, mas eu falo porque eu tenho meu terapeuta, tá aqui do lado, sabe? E mas as pessoas sempre falaram que eu sempre fui uma pessoa vingativa, que eu guardava as informações e que futuramente eu jogava para fora, regurgitava elas. E eu sei que eu fui muito tempo assim, mas hoje, graças a Deus, isso não ocorreu mais e eu nem tenho mais vontade disso. A gente erra, obviamente que a gente erra. Eu errei, sim, com muitas pessoas e se eu pudesse voltar no tempo, eu refaria muitas das coisas, mas não tem como a gente voltar no tempo. Então, eu sei que um dia será me dada a oportunidade de reparar estas falhas, se necessário for. Se necessário for. Porque muitas delas nem é necessário às vezes. Mas isso fez com que eu tivesse uma liberdade muito grande de construir. Procure ter paz. Procure confiar na espiritualidade. Não hesite de procurar ajuda física. Se precisar de ir conversar com o médico, converse com o médico. Se precisar ir numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência, vá e faça. Ou seja, use todos os meios legais para ti. Legais, mas não a vingança, não a raiva, não o ressentimento. O que é justo é justo. É só isso. Eu acho que sempre tem esse primeiro momento, que é isso que você falou, né, Jordelei, de eu sinto muita raiva, e aí eu vou mantendo essa raiva e isso vai me corroendo por dentro, né? E aí eu começo a perceber que não, eu preciso de dar um jeito de trabalhar essa raiva para ela transmutar em outra coisa, né? Mas enquanto isso não acontece, às vezes uma segunda pergunta, que nem sempre a gente lembra, é o que eu vou fazer com essa raiva que está aqui? Porque o sentimento de vingança, ele é só uma das alternativas. Eu tô com muita raiva, eu tenho que ir lá atrás e descontar na pessoa que fez isso, né? E se é ilegal eu descontar, eu acho que eu devo ir lá e descontar assim mesmo, né? A pessoa está falando, não, peraí, vamos nos manter na legalidade. Só que a nossa raiva fala o seguinte, não, é justo, olho por olho, ele fez, me deixou cego de um olho, eu vou lá e deixo ele cego do outro olho, né?
E esse tipo de conselheiro só vai perpetuando a situação de mágoa e de revolta, né, e de quem está certo, quem está errado, e vai me ligando cada vez mais a essa pessoa. Porque essa pessoa já tem uma ligação poderosa comigo, é uma ligação muito dolorosa, e essa ligação vai ficando cada vez mais forte. Né? É isso que a gente quer, ficar cada vez mais perto da pessoa que eu detesto, né? Não é. Então, uma segunda pergunta, né, que é essa, será que então, em vez de eu usar essa raiva e extravasar ela nessa vingança ou nessa sensação de que eu preciso de uma desforra, né? Será que eu posso usar a energia da raiva, por exemplo, assim, vou provar para essa pessoa que eu dou a volta por cima. Vou provar para essa pessoa que eu dou conta, mesmo ela tentando me derrubar, né? Ou vou usar essa raiva para poder entender assim, entendi qual tipo de pessoa que eu tenho que evitar daqui para frente, né? E aí eu começo a ter outros desdobramentos da minha raiva, que não é exatamente acabar com a raiva, mas que eu posso direcionar a energia da raiva para construções mentais mais produtivas, né, que me ajudem a lidar com o problema, mas não de uma forma a me prender no problema, porque a vingança vai me prender cada vez mais no problema, né? Então, acho que esse passo, ele é difícil, né? Se a gente soubesse fazer isso de uma forma automática, a gente não estava preso nessas cadeias, né, nesses romances, enredos que aparecem no livro espírita, de vidas e vidas desperdiçadas com pessoas que a gente não aprecia, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Então, acho que é uma pergunta importante, especialmente se você chegou, né, nesse ponto de eu sentir que acalmou o meu coração e que eu vou ser atendido e sentir uma fé, né? Apoia nessa fé para direcionar a energia da raiva para algo que te ajude a sair da situação, né? E não algo que te mantenha na situação. Boa, Robson. Ok. O Vitor Lemos, ele perguntou uma coisa bem mais técnica, que é o seguinte: qual a diferença entre cirurgia espiritual feita pelo espírito somente e a feita acoplada a um médium? Seria a quantidade de fluido em seus diferentes estados, magnetizado, elétrico, etc., ou tem outro movimento nessa forma acoplado, né? Em tudo, né? É a mesma coisa e ao mesmo tempo não é. A materialização através da incorporação da psicofonia, né? Ela é visual. Então, muitas vezes a pessoa, o espírito pode ali curar ela, né? Que a gente vê isso acontecer todos os dias. O espírito vai ali e cura, mas o pensamento ativo daquela pessoa que está ali na frente, vendo o médium incorporado mexendo nela, acelera ainda mais a fé. Agora eu vou ficar bem. E isso fortalece e amplia grandemente o tratamento, a terapêutica. E outras vezes também é necessário porque o médium também libera muita energia, né, que alguns estudiosos dizem que chamam de ectoplasma. E essa energia, ela auxilia em muitos tratamentos, por vezes espirituais, que é as desobsessões que são feitas, porque todo o processo de cirurgia espiritual, a quantidade de liames que é removido das pessoas é inimaginável. E liames que ficam por sensações de vingança, de raiva, de tristeza, de melancolia, que vai grudando a outros espíritos e vai saindo inúmeros tentáculozinhos de energia que vai indo e que a gente vai perdendo. A gente vai perdendo vitalidade, a gente vai perdendo força, ânimo, e nas cirurgias espirituais eles vêm e rompem isso. E quando rompem, tratam o corpo físico e tratam o espírito que estava ligado. Então, existe muito trabalho de desobsessão durante as cirurgias espirituais. E porque realmente rompe, eles vêm ali para romper. E então ocorre as duas coisas. Mas durante os nossos sonos, por exemplo, a grande parte das cirurgias, elas não são realizadas ali com o médium acoplado. Naquele momento é só preparado tudo. As grandes cirurgias são feitas no plano astral, na noite posterior
a visita a um médium que dá passividade. Então, a diferença é a quantidade de fluido e muito mais que isso, né? E é bem interessante porque a gente sabe que existe esse processo, e você já falou várias vezes sobre esse processo, né? Mas eu não vejo muita literatura descrevendo os procedimentos, né? Em medicina a gente está muito acostumado a protocolos. Então, por exemplo, um protocolo do bloco cirúrgico. Como o bloco cirúrgico funciona? O paciente ele entra, aí ele tem que higienizar, né? Tomar um banho, trocar a roupa dele fica lá fora, coloca aquela bata de centro cirúrgico, né? Aí passa na entrevista com o anestesista, aí o anestesista prepara a mesa dele, aí depois que ele vai para a sala de cirurgia, né? E aí vai ter o procedimento médico mesmo, para depois ter a recuperação da pessoa na sala pós-anestésica e tal. Isso tudo é muito descrito, né? Assim, passo a passo, e o que tem que fazer em cada passo, né? E eu não vejo muito sobre isso na cirurgia espiritual, né? Às vezes o que o mentor fala é só assim, não, pensa em Jesus e fica quietinho e confia, né? Não Não tem atrapalha. muito preparo, Mas é que no lado espiritual, toda essa sepsia ocorre durante os processos de cirurgia, por exemplo, quando se vai mexer em seres que estão já transfigurados, não tem mais aparência humana, estão transfigurados, eles operam mesmo. Geralmente tem alguns casos mais de formas mais tipo répteis assim, lagartos, eles vão lá e perto da cervical assim, eles abrem com o bisturi e sai um líquido esverdeado muito cheiroso assim, né? E aí suja a roupa. E quando termina a cirurgia, aí quando se dá conta ao óleo, eles estão limpos de novo. Ou seja, não tem mais mancha nenhuma. E o espírito sempre vem com aquela máscara, né? Ele tá sempre, ou seja, ele está sempre aparamentado durante as cirurgias espirituais. É por isso que em inúmeros lugares eles pedem sempre para que o médium esteja de branco também, que auxilia energeticamente. O branco ele não cria resistência à energia, porque o branco é a soma de todas as energias. Por exemplo, se eu estou, como eu estou agora, de cinza e azul, ele tem uma energia muito forte dessas cores, principalmente do azul, né, que predomina ao fundo até do cinza. Então, energeticamente, a espiritualidade vai ter que criar uma barreira energética para quebrar esse excesso de azul. Eles vão ter que criar uma barreira de energia que bloqueie esse excesso, porque senão a pessoa vai receber só excesso dessa energia pela cor visual. E o branco favorece isso, porque o branco é branco. Então ali tem o equilíbrio de todas as cores. Claro, nesse caso eu estou me jogando já para o tratamento cromoterápico que ocorre durante o processo todo. que é uma das ferramentas que eles usam, né? Agora, o que me ocorreu enquanto você falava, né, já que existem procedimentos que são mais técnicos do que, vamos dizer assim, movimentar sentimentos, né? Pode ser que técnicos do astral devotados a densificar a vibração, vamos usar esse termo, né, que eles conseguem também fazer procedimentos, né? Porque Sim. depende só da inteligência. E aí que a gente tem que ter uma vigilância, né? Exatamente. Orar e vigiar. Então existem também essas outras coisas que a gente tem que se informar e se melhorar, né? Para poder ter esse tipo de equilíbrio. Mas muito bem. Eu acho que esse vídeo chegou rápido nos minutos que precisa, né? Mas ficou muito informativo também. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Jordelei, pelas respostas. É isso. Fiquem com Deus.